Trabalho como frentista em um posto de gasolina 24 horas, localizado na beira de uma estrada no interior de São Paulo. Durante a noite, o movimento é bem tranquilo, com poucos carros passando. É nesse silêncio que comecei a notar algo esquisito. Certa madrugada, por volta das 3 da manhã, apareceu um carro que eu nunca tinha visto por ali. Era um Opala preto, daqueles antigos, com a pintura meio fosca e os vidros tão escuros que não dava para ver nada lá dentro. O motorista não saiu do carro, como a maioria faz. Ele só abriu uma fresta da janela e, quando terminei de abastecer, esticou a mão e me entregou o dinheiro certinho, sem falar nada. Depois, saiu dirigindo devagar. O que me deixou intrigado foi o tanque. Quando comecei a abastecer, percebi que o combustível entrava mais devagar que o normal, como se o tanque estivesse enchendo, mas de um jeito diferente do que eu estava acostumado. Isso ficou na minha cabeça. Algo não parecia certo, mas naquela primeira vez acabei deixando passar, pensando que podia ser apenas uma impressão. Alguns dias depois, o mesmo carro apareceu de novo, e foi aí que comecei a perceber um padrão. Sempre uma vez por semana, lá pelas 3 da manhã, o Opala preto surgia na entrada do posto. Eu já sabia o que esperar. O carro parava na bomba e eu começava a abastecer. O tanque continuava enchendo mais devagar do que o normal, o que me deixava intrigado. Quando terminava, o motorista abria uma fresta da janela e me entregava o dinheiro contado, sempre sem falar uma palavra. Aquele ritual começou a me deixar desconfiado. Não era só a questão do combustível entrar devagar, era o silêncio, a maneira como o motorista nunca mostrava o rosto, como se quisesse se manter oculto. O carro ia embora, mas eu ficava ali pensando no que podia estar acontecendo. Algo não batia, e a curiosidade começou a crescer junto com uma sensação estranha, como se tivesse algo de muito errado naquela situação. Depois de algumas semanas nessa rotina, minha curiosidade estava me corroendo por dentro. Não conseguia parar de pensar naquele Opala preto, no motorista misterioso e no tanque que parecia nunca encher direito. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Na próxima vez que o carro aparecesse, eu ia tentar ver alguma coisa além daquela fresta de janela. E foi o que eu fiz. Na noite em que ele apareceu de novo, já lá pelas 3 da manhã, fiquei de olho. Assim que ele parou na bomba, me aproximei com a mangueira. Mas em vez de só abastecer como sempre, tentei puxar conversa. "Boa noite, tudo certo?" Zrenia perguntei, esperando que ele dissesse algo. Mas nada. Só o silêncio e a mão que saía pela fresta da janela, esticada, esperando que eu terminasse de abastecer. Eu já estava começando a ficar nervoso. Quando terminei de encher o tanque, me aproximei um pouco mais da janela, tentando espiar lá dentro, mas não conseguia ver nada. Os vidros eram escuros demais, como se tivessem sido feitos para esconder o que estava lá dentro. Ele me entregou o dinheiro e saiu devagar, do mesmo jeito de sempre. Aquilo só fez aumentar minha desconfiança. Não tinha como ser normal. Alguma coisa estava errada com aquele carro, e eu não sabia o que era. Trabalhando em um posto de gasolina na beira de uma estrada deserta, acabei conhecendo muita gente que passava por ali, principalmente os policiais rodoviários federais. Como o posto era o único em quilômetros, eles sempre paravam para fazer uma pausa, comer algo na conveniência ou só trocar uma ideia para passar o tempo. Foi num desses encontros que decidi perguntar sobre o Opala preto. Estava começando a me sentir paranoico com a situação e precisava de uma segunda opinião. Naquela noite, quando um dos policiais que sempre parava lá entrou na conveniência, puxei assunto. Ele se chamava Almeida, um cara experiente que já rodava por aquelas estradas há anos. Contei sobre o carro, como ele aparecia sempre no mesmo horário, uma vez por semana, e como o tanque parecia nunca encher direito. Falei também sobre o motorista misterioso que nunca mostrava o rosto e só abria uma fresta da janela para me pagar. Almeida ouviu tudo com atenção, mas no final deu de ombros.
Nunca ouvi falar de nada parecido, Paulo. Um Opala preto estranho, mas não tem muito o que fazer só com isso. Se você está desconfiado, faz o seguinte: da próxima vez que esse carro aparecer, anota a placa e me liga. A gente dá uma olhada no sistema para ver se tem alguma coisa, mas por enquanto não precisa se preocupar. Pode ser só alguém meio reservado. As palavras dele me deixaram um pouco mais tranquilo. Saber que eu tinha alguém a quem recorrer se o Opala voltasse me ajudou a tirar um pouco da pressão. Agradeci ao Almeida e voltei ao trabalho, tentando me convencer de que estava exagerando, que talvez fosse só um cliente estranho e nada mais. Depois daquela conversa com o policial, o carro preto simplesmente parou de aparecer. Durante algumas semanas, comecei a pensar que talvez a coisa toda tivesse acabado, que eu podia voltar à minha rotina normal sem me preocupar com aquele mistério que estava me consumindo. Mas por mais que tentasse esquecer, a imagem daquele carro ainda rondava minha cabeça. Foi então que, em uma madrugada qualquer, lá pelas 3 da manhã, o carro apareceu de novo. O Opala preto entrou no posto como sempre, deslizando até a bomba como se nada tivesse acontecido. Na hora, meu coração disparou, mas me forcei a manter a calma. Lembrei do que o policial Almeida tinha me dito e, enquanto abastecia, fiz questão de anotar a placa do carro. Assim que terminei de encher o tanque, o motorista abriu a fresta da janela e me entregou o dinheiro, como sempre fazia. Mantive minha postura profissional, sem deixar transparecer o nervosismo que sentia por dentro. Assim que o carro foi embora, fui direto para dentro da loja de conveniência e peguei meu celular. Liguei para o policial, como ele havia pedido, e passei a placa do Opala. Almeida, o carro apareceu de novo. Acabei de anotar a placa. Almeida, que sempre foi muito atento e profissional, pediu para eu esperar um pouco na linha. Ouvi o barulho de teclas ao fundo e a espera de poucos minutos pareceu uma eternidade. Meu coração batia acelerado e eu me perguntava o que ele poderia encontrar, ou pior, o que ele não encontraria. Poucos minutos depois, ele retornou à linha. Paulo, essa placa não consta no sistema. Vou pedir para a nossa equipe ficar de olho. Se eles virem esse Opala na estrada, vão parar e dar uma conferida. Aquilo foi como um soco no estômago. Como assim a placa não constava no sistema? Comecei a pensar em todas as possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido. A única coisa que eu podia fazer era confiar na polícia e tentar seguir em frente com o meu trabalho. Mas no fundo, algo me dizia que aquilo estava longe de acabar. Depois daquela ligação, fiquei com a cabeça a mil. A ideia de que o carro podia ser fantasma ou que não existia no sistema da polícia me deixou ainda mais inquieto. Mesmo assim, continuei trabalhando, tentando me convencer de que, se fosse algo sério, os policiais iam resolver. Porém, a tensão estava presente em tudo o que eu fazia. Cada carro que parava no posto me deixava alerta, e a cada dia que passava, eu ficava mais ansioso, esperando que o Opala aparecesse de novo. A rotina que antes era tranquila, agora era cheia de dúvidas e medos. Alguns dias se passaram, e toda vez que o relógio se aproximava das 3 da manhã, eu começava a suar frio, esperando o carro surgir na entrada do posto. Mas ele não apareceu. Fiquei me perguntando se aquilo tudo não era coisa da minha cabeça. Mas a verdade é que a tensão só crescia, e quanto mais eu pensava naquilo, mais eu sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Foi então, depois de quase um mês sem sinal do carro preto, que comecei a pensar que talvez a coisa toda tivesse acabado. Quem sabe o motorista percebeu que estava sendo observado e decidiu parar de aparecer. Talvez a polícia tivesse conseguido encontrá-lo na estrada. De qualquer forma, eu estava tentando seguir com minha vida, voltando à rotina, mesmo com aquele mistério ainda na cabeça. Até que, em uma madrugada silenciosa, o carro preto apareceu de novo, lá pelas 3 da manhã, do jeito de sempre. Meu coração disparou no mesmo instante. Dessa vez, eu sabia que não podia ignorar.
Assim que vi o carro entrando no posto, senti uma mistura de medo e determinação. Eu tinha que enfrentar aquilo. O carro parou na bomba e eu comecei a abastecer como sempre. Mas algo estava diferente. O silêncio ao redor parecia mais pesado e a escuridão da estrada mais opressiva. Quando terminei de abastecer, o motorista abriu a fresta da janela e, mais uma vez, esticou a mão para me entregar o dinheiro. Minha respiração estava ofegante, mas fiz meu trabalho sem dizer nada. Assim que o carro saiu do posto, voltei correndo para dentro da loja de conveniência e liguei para o Almeida. Passei a informação de que o carro tinha acabado de passar novamente. Ele disse que estava de plantão e pediu para que eu ficasse calmo. Prometeu que enviaria uma equipe para patrulhar a estrada imediatamente. No dia seguinte, ainda abalado pela última aparição do carro, resolvi passar na base da polícia para falar com o Almeida e saber se havia alguma novidade. Ele me recebeu com aquele jeito tranquilo de sempre, mas eu conseguia ver que algo estava diferente. Ele parecia mais sério, quase preocupado. Paulo, a gente patrulhou a estrada a noite toda, mas não encontramos nada. Nenhum sinal do Opala. Como te falei antes, aquela placa não consta no sistema. E mesmo com a descrição que você deu, não conseguimos localizar o carro. Eu estava prestes a fazer mais perguntas quando ele continuou. Mas aqui está o mais estranho. Verificamos os registros de câmeras de segurança da região. E adivinha? Não tem nenhum sinal do carro chegando ou saindo do posto nas últimas semanas. Aquilo me deixou sem palavras. Como assim não havia registro do carro? Eu sabia o que tinha visto, sabia que ele estava lá. Mas como explicar isso? Almeida colocou uma mão no meu ombro, como se estivesse tentando me confortar. Paulo, não sei o que está acontecendo, mas por enquanto, acho que o melhor é você cuidar da sua vida. Vou manter a patrulha ativa, mas se algo mais acontecer, me avise imediatamente. Às vezes é melhor não mexer muito com essas coisas. Saí da delegacia com uma sensação estranha, como se tivesse passado por algo que nunca seria completamente resolvido. O Opala preto, o motorista misterioso, a placa inexistente, tudo isso continuaria sendo um mistério, algo que eu provavelmente nunca entenderia. Mas ao mesmo tempo, sabia que tinha que seguir em frente. Voltei ao posto naquela noite, mais cauteloso do que nunca. E para minha surpresa, o Opala preto nunca mais apareceu. A vida voltou ao normal, mas aquela história ficou marcada na minha mente. Essa história aconteceu há alguns anos, quando eu ainda trabalhava como coletor de sucata em uma pequena cidade do interior. Durante o dia, meu trabalho era no ferro velho da cidade, onde eu ajudava a separar e organizar o material que chegava. Mas era à noite que o trabalho mais pesado acontecia. Os moradores que queriam se livrar de sucata me avisavam durante o dia e combinávamos que deixassem tudo do lado de fora de suas casas. Assim, eu passava com minha velha Kombi e fazia a coleta noturna, recolhendo o que podia ser aproveitado. Sempre gostei da tranquilidade da noite, das ruas vazias e do silêncio que só era quebrado pelo ronco do motor da Kombi e pelo som dos sacos de lixo sendo arrastados. Normalmente, eu contava com a ajuda de um funcionário, mas naqueles dias ele estava gripado e não pôde trabalhar. Então, lá estava eu, fazendo tudo sozinho. Isso significava mais trabalho, mas também mais tempo para pensar. Foi nessa época que comecei a receber pedidos de uma rua antiga da cidade, um lugar onde eu não costumava passar. Essa rua era cheia de casas velhas, muitas delas aparentando estar abandonadas. Era estranho que, de repente, tantas pessoas ali quisessem se livrar de tanta coisa. Mas trabalho é trabalho.
Aceitei os pedidos sem questionar e comecei a passar por lá todas as noites. Nas primeiras vezes, tudo parecia normal, embora o lugar fosse um tanto sombrio. As casas eram antigas, com janelas empoeiradas e paredes que pareciam prestes a desabar. O que realmente me chamou a atenção, porém, foram os sacos de lixo que sempre apareciam ao lado das pilhas de sucata que eu ia buscar. Esses sacos eram diferentes, maiores e mais pesados do que o normal, e estavam sempre lá, como se alguém soubesse que eu passaria e os deixasse propositalmente. Por curiosidade, uma noite decidi abrir um deles. O que encontrei me deixou desconcertado. Bonecas antigas, roupas que pareciam saídas de outra época e fotografias em preto e branco, todas amareladas pelo tempo. Eram coisas que não pareciam pertencer ao lixo, objetos que tinham uma história. Comecei a me perguntar quem estaria jogando aquilo fora e por quê. E mais, porque sempre apareciam junto da sucata que eu tinha que recolher. Com o tempo, os itens dentro dos sacos foram ficando cada vez mais estranhos, como se cada nova coleta me trouxesse mais perto de algo que eu não deveria descobrir. Aquilo começou a mexer com a minha cabeça. As perguntas sem resposta não saíam da minha mente, e a rua antiga, com suas casas abandonadas, começou a me causar um desconforto que eu não conseguia ignorar. Minha curiosidade sobre os itens que encontrava naquela rua foi aumentando. Não conseguia tirar da cabeça aquelas bonecas antigas, as roupas de época e as fotografias em preto e branco. Era como se cada objeto contasse uma história que ninguém queria ouvir. Cada noite, ao passar por lá, eu me sentia mais intrigado e, ao mesmo tempo, inquieto. Comecei a reparar melhor na rua, nas casas. Parecia que ninguém morava ali há anos. As fachadas estavam desgastadas, algumas janelas quebradas, e os jardins, se é que dava para chamar assim, estavam tomados pelo mato. Não entendia quem poderia estar deixando aquelas coisas para trás e por que justo ali. A cada nova coleta, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Eu sabia que deveria apenas fazer meu trabalho e ir embora, mas não conseguia evitar. Cada vez que encontrava mais um daqueles sacos de lixo, me pegava pensando em quem ou o que estaria por trás disso. E apesar do medo, a curiosidade começava a tomar conta de mim. Numa noite em particular, minha curiosidade finalmente venceu o medo. Depois de carregar a sucata na Kombi, vi mais um daqueles sacos de lixo, maior e mais pesado do que o normal. Meu coração disparou, mas eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Parei a Kombi, olhei ao redor para me certificar de que estava sozinho e me aproximei do saco. Quando o abri, tomei um susto. Lá dentro, entre os itens estranhos de sempre, havia algo diferente. Um livro velho, com páginas amareladas e a capa desgastada. Mas o que realmente me deixou aterrorizado foi o que estava escrito na capa. Meu nome, em letras grandes e desbotadas, seguido por uma data, o dia seguinte. Por um momento, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. O medo tomou conta de mim de um jeito que nunca tinha sentido antes. Como aquilo era possível? Quem faria uma coisa dessas? E mais importante, por quê? A data no livro era a mesma da noite seguinte, e a ideia de que algo terrível poderia acontecer não saía da minha cabeça. Larguei o livro de volta no saco, fechei-o e corri para a Kombi. Não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa: algo muito errado estava acontecendo naquela rua, e agora parecia que estava diretamente ligado a mim. No dia seguinte, fui trabalhar no ferro velho, como sempre. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Não conseguia parar de pensar no livro que encontrei na noite anterior, com meu nome na capa e aquela data fatídica. Era como se a descoberta tivesse despertado algo em mim, algo que eu não conseguia afastar. Cada barulho, cada sombra que se movia me fazia pular. Eu estava apavorado.
No ferro velho, enquanto separava e organizava as peças, meus colegas perceberam que eu não estava bem. Perguntaram se eu estava doente ou se algo tinha acontecido, mas eu não sabia o que dizer. Como explicar o que tinha encontrado? Quem acreditaria em uma história dessas? Então, só balancei a cabeça e disse que era cansaço, que estava lidando com o trabalho sozinho, enquanto meu ajudante estava doente. Mas a verdade é que o medo estava me consumindo por dentro. Durante o dia, tentei me distrair com o trabalho, mas tudo que eu fazia me lembrava da rua, dos sacos de lixo e daquele livro. Quando a noite começou a cair, a tensão aumentou. Eu sabia que teria que voltar lá para fazer a coleta, mas a ideia daquela data no livro me deixava em pânico. De noite, quando peguei a Kombi para começar a ronda, minhas mãos estavam suando no volante. A Kombi, que sempre foi minha companheira de tantas noites, agora parecia um caixão sobre rodas, me levando para um destino do qual eu queria fugir. Mas eu não tinha escolha. O trabalho precisava ser feito. Quando cheguei na rua antiga, meu coração quase parou. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia do que poderia ser. E o pior de tudo era que, apesar de todo o meu medo, eu estava sozinho. Não havia ninguém para compartilhar o peso daquele terror que crescia dentro de mim. A sensação de mal-estar era tão forte que quase decidi dar meia volta, mas a responsabilidade me impediu. Mesmo com todo o medo, eu tinha um trabalho a fazer. Desci da Kombi, olhei ao redor e comecei a carregar a sucata que estava à espera, tentando ignorar a escuridão que parecia estar me cercando. Então, só balancei a cabeça e disse que era cansaço, que estava lidando com o trabalho sozinho, enquanto meu ajudante estava doente. Mas a verdade é que o medo estava me consumindo por dentro. Durante o dia, tentei me distrair com o trabalho, mas tudo que eu fazia me lembrava da rua, dos sacos de lixo e daquele livro. Quando a noite começou a cair, a tensão aumentou. Eu sabia que teria que voltar lá para fazer a coleta, mas a ideia daquela data no livro me deixava em pânico. De noite, quando peguei a Kombi para começar a ronda, minhas mãos estavam suando no volante. A Kombi, que sempre foi minha companheira de tantas noites, agora parecia um caixão sobre rodas, me levando para um destino do qual eu queria fugir. Mas eu não tinha escolha. O trabalho precisava ser feito. Quando cheguei na rua antiga, meu coração quase parou. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não tinha ideia do que poderia ser. E o pior de tudo era que, apesar de todo o meu medo, eu estava sozinho. Não havia ninguém para compartilhar o peso daquele terror que crescia dentro de mim. A sensação de mal-estar era tão forte que quase decidi dar meia volta, mas a responsabilidade me impediu. Mesmo com todo o medo, eu tinha um trabalho a fazer. Desci da Kombi, olhei ao redor e comecei a carregar a sucata que estava à espera, tentando ignorar a escuridão que parecia estar me cercando. Foi então que ouvi algo que me fez congelar. Um som baixo, como se alguém estivesse sussurrando meu nome. Olhei em volta, mas não vi nada. O som parecia vir de todos os lados, mas a rua estava completamente deserta. Meu coração batia tão rápido que eu podia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Decidi que era hora de terminar o trabalho o mais rápido possível e sair dali. Joguei o último pedaço de sucata na caçamba e estava prestes a entrar na Kombi quando percebi algo estranho. A porta da Kombi, que eu tinha certeza de ter fechado, estava entreaberta. O medo que eu estava sentindo virou pânico. Com a mão trêmula, segurei a porta e dei uma olhada dentro. Lá, sobre o banco do passageiro, estava o livro que eu tinha encontrado na noite anterior. Eu tinha deixado o livro naquele saco de lixo, não o tinha levado comigo, e agora ele estava ali, aberto, com a página virada para a data que coincidia com aquela noite. Mas o mais assustador foi o que vi embaixo do livro, uma foto antiga em preto e branco, mostrando um homem ao lado de uma Kombi. Um homem que parecia exatamente comigo.
Eu não conseguia respirar direito. Não podia ser real. Como aquilo tinha parado ali? Peguei a foto com as mãos trêmulas e, ao virá-la, vi algo escrito à mão. Ele sabia que não devia voltar. Nesse momento, as luzes da Kombi começaram a piscar e o motor ligou sozinho. O som do motor roncando no silêncio da noite fez meu coração quase parar. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Foi quando o motor desligou abruptamente e tudo ficou em silêncio novamente. Só o som do meu coração batendo descontroladamente. Decidi que não havia mais o que fazer ali. Larguei a foto e o livro no banco, fechei a porta da Kombi com força e saí de lá o mais rápido que pude. Aquela rua, aquela noite, eu sabia que jamais esqueceria. Depois daquela noite, minha vida mudou. No dia seguinte, fui direto ao dono do ferro velho e pedi para ser transferido para outra rota. Contei a ele que estava com problemas de saúde, que o trabalho noturno não estava me fazendo bem, mas não disse uma palavra sobre o que realmente tinha acontecido. Quem acreditaria? E, sinceramente, eu preferia esquecer. Passei dias tentando tirar aquela imagem da minha cabeça. O livro com meu nome, a data, a foto antiga de um homem que parecia exatamente comigo. Mesmo durante o dia, enquanto trabalhava no ferro velho, não conseguia afastar a sensação de que algo estava me observando, que algo tinha ficado naquela rua, esperando que eu voltasse. Mas eu nunca mais voltei. Passei a evitar aquela parte da cidade completamente. E quando alguém mencionava aquela rua, eu mudava de assunto, fingindo que não era nada. Mas no fundo, sabia que tinha visto algo que nunca deveria ter sido encontrado. Algo que estava ligado a mim de uma forma que eu nunca entenderia. Anos se passaram e a lembrança daquela noite ainda me assombra. Mas o que mais me assusta é que de vez em quando, em noites silenciosas, eu ainda ouço aquele sussurro. Um som baixo e distante, como se alguém estivesse tentando me chamar de volta. Mas eu nunca vou voltar. Meu nome é Carlos. Tenho 45 anos e trabalho como faxineiro em um grande escritório no centro de São Paulo. Não é um trabalho dos sonhos, mas paga as contas e me permite cuidar da minha família. Trabalho aqui há uns 5 anos, sempre no turno da noite. Durante o dia, o lugar é uma correria só, gente entrando e saindo, telefonemas, reuniões. Mas à noite, quando todo mundo vai embora, fica só eu e o silêncio do prédio. Sempre achei esse silêncio reconfortante. Naquela noite, tudo parecia normal. Eu estava limpando as baias, onde o pessoal trabalha, como faço todas as noites, quando, de repente, ouvi um barulho vindo de uma das mesas. Virei para olhar e vi que um dos computadores tinha ligado sozinho. Achei que fosse algum problema técnico, talvez algum tipo de atualização automática. Fui até lá, olhei a tela, mas não tinha nada demais. Apertei o botão de desligar e continuei a limpeza, mas aquilo ficou na minha cabeça. Na noite seguinte, já tinha até esquecido do computador. Quando cheguei naquela mesma mesa, o monitor estava ligado. Achei normal, afinal, alguém podia ter deixado assim. Mas quando passei por perto, vi algumas imagens estranhas na tela. Não eram assustadoras, mas tinham algo estranho. Eram fotos de objetos comuns, mas com ângulos ou cortes que pareciam errados. Fiquei tentado a olhar melhor, mas só desliguei o monitor e segui em frente. Tentei continuar meu trabalho, mas aquelas imagens não saíam da minha cabeça. Algo nelas parecia errado. Algumas noites se passaram e eu tentei não pensar nisso. Foquei na limpeza e organização, mas a sensação esquisita continuava. Uma noite, tudo estava mais silencioso que o normal. Até o barulho do ar-condicionado parecia mais baixo. Então, ouvi um som estranho, teclas sendo pressionadas, como se alguém estivesse digitando. Parei o que estava fazendo e fiquei em silêncio, tentando identificar de onde vinha aquele som. O escritório estava vazio, só eu ali,
mas o som era claro. Alguém estava digitando em um teclado. Fui seguindo o som, tentando manter a calma, mas o coração já estava acelerado. Quanto mais eu me aproximava, mais o som ficava alto. E adivinha de onde vinha? Daquela mesma mesa onde o computador tinha ligado sozinho e onde eu tinha visto aquelas imagens estranhas. Quando entrei na sala, o som parou imediatamente. Lá estava o computador ligado de novo, com a tela piscando. Me aproximei devagar, já com aquela sensação ruim no peito. A tela ficou preta por um momento, mas então uma nova mensagem apareceu, simples e direta. Não olhe para trás. Por impulso, olhei para trás imediatamente. O coração disparou, mas não havia nada ali, apenas as mesas vazias e o corredor escuro. Senti um misto de alívio e confusão. Quem escreveu aquela mensagem? E por quê? Desliguei o monitor de novo, mas dessa vez saí da sala mais rápido, com a cabeça cheia de perguntas que eu não sabia como responder. Na noite seguinte, eu estava tenso antes mesmo de chegar ao trabalho. Tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de coincidência, de que não era nada demais. Mas a verdade é que aquilo estava mexendo comigo, e eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Assim que cheguei ao escritório, fiz o possível para evitar aquela sala, focando nas outras áreas. Mas no fundo, eu sabia que não ia conseguir ignorar o que estava acontecendo. E não demorou muito para o inevitável acontecer. Enquanto limpava a copa, ouvi o som familiar do monitor ligando, aquele clique que já tinha ouvido antes. O coração disparou, mas dessa vez eu sabia que não podia mais ignorar. Caminhei devagar até a mesa, sentindo cada passo mais pesado do que o anterior. Cheguei na frente do computador e, como eu já esperava, ele estava ligado de novo. A tela estava escura, mas não completamente preta. Havia algo escrito ali. Me aproximei para ler e vi a mesma frase da noite anterior. Não olhe para trás. Fiquei parado, pensando no que fazer. Na noite anterior, não tinha acontecido nada, mas a mensagem continuava ali, como se estivesse me desafiando. Desliguei o monitor com a mão firme e saí daquela sala o mais rápido que pude. Mas dessa vez, decidi não olhar para trás. Depois de tantas noites estranhas, resolvi que precisava entender melhor o que estava acontecendo. Aquela mesa, as mensagens, as imagens, tudo aquilo estava mexendo comigo e eu não conseguia mais ignorar. Então, num dia qualquer, cheguei ao trabalho bem mais cedo do que de costume. Minha intenção era conversar com um dos funcionários que trabalhavam durante o dia. Alguém que pudesse me dar uma ideia de quem usava aquele computador. Encontrei o João, um colega da equipe de manutenção que sempre estava por ali durante o dia. Ele era gente boa, sempre disposto a ajudar. Depois de um pouco de conversa fiada, perguntei casualmente quem costumava trabalhar naquela mesa específica, onde o computador parecia ter vida própria. Ele olhou para mim com uma expressão estranha e respondeu: aquela mesa era do Marcos, mas ele não aparece aqui faz uma semana. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O pessoal até tentou ligar, mas não conseguiram contato. Tá todo mundo meio preocupado, mas até agora, nada. Aquela resposta me deixou gelado. Uma semana. O mesmo tempo em que as coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Fiquei pensando no que poderia ter acontecido com o tal Marcos, mas por mais que eu tentasse, não conseguia ligar os pontos. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Despedi-me do João, mas minha cabeça estava a mil. Será que as mensagens no computador tinham algo a ver com o desaparecimento de Marcos? E se sim, o que eu deveria fazer? Essas perguntas me acompanharam pelo resto do dia, mas eu sabia que não tinha como encontrar respostas sozinho. Naquela mesma noite, voltei ao trabalho com um sentimento de inquietação que não conseguia afastar. Tudo o que João tinha me contado mais cedo estava martelando na minha cabeça. Decidi continuar com minha rotina, mas já estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer.
Estava limpando as baias como de costume quando ouvi o familiar clique do monitor ligando. O mesmo computador de sempre. Caminhei devagar até lá, já esperando o pior. Quando olhei para a tela, ela estava cheia de imagens que não faziam sentido. Eram figuras borradas, distorcidas, que eu não conseguia identificar. Aquilo só aumentou minha tensão. De repente, as imagens desapareceram e uma nova mensagem apareceu. Mas dessa vez, era diferente. Era uma ameaça clara. Saia daqui antes que seja tarde. Meu coração disparou. Não era mais só uma sensação esquisita ou um susto. Agora era uma ameaça direta. Desliguei o monitor rapidamente, tentando manter a calma. Não sabia o que pensar. Estava prestes a me virar e sair quando, de repente, vi algo pelo canto do olho. Lá estava ela, a figura de uma sombra, parada no corredor, me encarando. Fiquei parado, tentando entender o que estava vendo, mas antes que pudesse reagir, a sombra desapareceu, sumindo no ar como se nunca estivesse ali. Aquilo foi a gota d'água. Peguei minhas coisas e saí do escritório o mais rápido que pude. Saí de lá com a decisão firme de que não voltaria mais para aquele lugar de jeito nenhum. No dia seguinte, ainda abalado com tudo o que tinha acontecido, resolvi que a primeira coisa a fazer seria falar com minha empresa. Minha empresa é terceirizada. A gente faz a limpeza e manutenção para várias outras empresas na cidade, incluindo aquele escritório. Cheguei lá durante o expediente e esperei para falar com o supervisor. Expliquei que estava com problemas no turno noturno e que precisava de uma mudança urgente. Pedi para ser transferido para outro local ou, pelo menos, para outro turno, onde eu não precisasse voltar para aquele escritório. O supervisor não parecia muito convencido no começo, mas insisti. Contei que as coisas estavam estranhas lá e que eu realmente não estava me sentindo seguro. Ele acabou concordando em me transferir, mas deixou claro que as opções eram limitadas. Não me importava. Qualquer coisa era melhor do que continuar naquele lugar. Ele prometeu que em alguns dias teria uma posição para mim e que, enquanto isso, eu poderia tirar uns dias de folga. Eu aceitei na hora. Algumas semanas depois de ser transferido para outro prédio, em um turno diurno, comecei a me sentir mais tranquilo, deixando para trás o que aconteceu no antigo escritório. Um dia, a empresa organizou uma reunião para todos os funcionários terceirizados. Quando cheguei à reunião, reencontrei o João. Ele parecia mais sério do que de costume, e assim que nos cumprimentamos, foi direto ao ponto. Carlos, lembra do Marcos? Aquele cara que trabalhava na mesa que você me perguntou? Assenti. Então, descobriram o que aconteceu com ele. Foi bem esquisito. A polícia achou o carro dele abandonado na beira de uma estrada, no meio do nada. O carro estava fechado, sem sinais de arrombamento, mas dentro, os documentos dele e o celular estavam intactos. Só que ninguém conseguiu encontrar o Marcos. Ele simplesmente sumiu. Os familiares tentaram contato, mas nada. A última vez que alguém o viu foi no escritório, no dia em que trabalhava normalmente. Depois disso, desapareceu. Aquela explicação me deixou desconfortável, mas não queria mais saber dos detalhes. O importante era que eu tinha saído daquela situação. Decidi deixar tudo para lá. O que quer que tivesse acontecido, eu não queria mais saber.